Agora sim, baby. Deu tudo ruim, gente, tá? Mas agora tá tudo certo. Tá... Eu já joguei Baldur's Gate antes, então não vai ser, tipo, reações completamente novas. Eu espero que vocês me perdoem por isso, porque não tem como a pessoa fazer live, né, pessoalmente. Não tem como eu chegar e a minha primeira reação, nunca vi o jogo, já fazer live dele. Senão eu ia ficar nervosa. Como é que eu vou reagir? Não sei o que esperar. Mas esse gameplay agora vai ser de uma linha diferente do jogo. Vai ser de uma outra parte da história que eu tava muito curiosa pra saber. Então eu queria jogar ela em live porque eu acho que vai ser divertido. Eu quis fazer a live de hoje de customização de personagem primeiro. Então eu vou entrar aqui no jogo e a gente vai começar a fazer o personagem. Baldur's Gate é muito legal. Eu estou fazendo a live também porque eu sei que tem muita gente que queria até jogar, muita gente que eu conheço que tinha vontade de jogar, mas não consegue. Eu já tenho gameplay aqui, mas eu vou fazer um novo jogo, um personagem novo. Vou jogar no normal, que é o balanceado. Por quê? Porque da última vez eu comecei jogando no fácil e eu achei muito fácil. Porque eu sou gamer, né, gente? Vocês sabem. Mas eu acho que o balanceado foi maneiro. Tipo, era um pouquinho difícil, mas não era tão difícil. Eu acho que dá um desafio maneiro. Pobres sem Play 5. Eles são uns salafrários que só botam pra PC e PlayStation 5. Não tem pra PS4. Eu acho que a legenda tá em português direitinho. Se por acaso a legenda estiver muito pequena, vocês me avisam. Eita. A diva. Eu bem quieta assim, porque eu já sei. Vou calar a boca. Ai, é muito nojento isso. Parece uma... Parece uma larva de mosca. Gore. Alerta de coisas que dão nervoso, gente. Ai, isso dá muito nervoso, né? Ai, não. Ai, que bicho feio, caralho. Quem sou eu? Quem somos nós? Tô literalmente conhecendo o jogo por você. Você é quem vai me fazer decidir se eu jogo ou não. Mas não sou eu. É você que vai decidir. Você tá vendo por isso, velho. Eu já tenho algumas ideias. Porque como eu já joguei antes, eu já fiz um personagem e tal. Então eu meio que sei quais são as opções que tem. Só que, como eu falei mais cedo, eu tinha uma coisa específica que eu queria fazer. Então eu já joguei como personagem origem, né, que você que faz. E aqui tem os personagens que são seus companions mais pra frente e você pode jogar como eles. Só que se você joga como os companions, você não escuta eles, né, você é eles. Então eles não falam. E eu gosto muito dos dubladores do jogo. Então não tenho, tipo, tanta vontade de jogar como um personagem origem, porque eu não quero perder, tipo, o diálogo. What in the sweet hells were you thinking? Activating that lot? I was right there! Só que o que eu tava com muita vontade de jogar era esse Impulso Sombrio. Porque teve muita gente que falou que se você só for jogar o jogo uma vez, você joga com esse. Mas se você for jogar 2 vezes, você joga primeiro o normal e depois esse. E é isso que eu quero fazer. E aí a gente vai ler a descrição dele aqui. Impulso Sombrio. Você não se lembra de nada do seu passado, apenas do rastro de sangue que vivenciou em seu caminho. Ao seguir sua jornada, você acaba sempre se atraindo por brutais atrocidades. De onde vêm tais pensamentos? Pensando pensamentos. Aí eles têm uma introduçãozinha maneira. Eu, apesar de eu achar esse design muito legal,
tem como você trocar. Eu vou trocar, mas vamos ver a introdução dele primeiro. My rancid blood whispers to me, kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. A gente vai descobrir, digo, a gente vai descobrir a sua vida, no caso a nossa vida, né? Então, apesar desse design ser muito legal, eu vou fazer o meu. Porque o legal desse personagem original é que você pode customizar ele como se fosse um personagem personalizado comum. Então, tipo, tem como mudar várias coisas. A única coisa que você não pode mudar nele é o histórico dele. Então, normalmente, vamos até olhar aqui pra vocês verem. Se você escolhe um personalizado, você pode escolher se ele era, por exemplo, um artista, se ele era um nobre. Então, ele tem uma história prévia ao momento que a gente conhece ele agora. Só que quando você é o impulso sombrio, você só tem um histórico, que é assombração. Um instante, pessoa ou coisa maligna, imune à espada e à magia, assombra sua mente e aparece repentinamente em sua visão periférica. Você carrega isso onde quer que sua aventura te leve, ou talvez seja isso que te carrega. E aí a gente tem perícias em medicina e intimidação, porque cada histórico te dá certas perícias. E perícias são coisas que você tem, tá vendo? Vocês podem ver ali que a gente ganha mais 5 em rolagens de intimidação e mais 2 em testes de medicina. Então cada perícia vai fazer coisas diferentes. Qual era a ideia que eu tinha? Como esse personagem ele é todo misterioso, né? Ele tem um impulso sombrio. A minha ideia era fazer ele ser meio cômico o fato de que ele é assim. Então eu queria, fazer um bardo que é impulso sombrio, porque é muito engraçado o fato de que uma coisa que deseja matar o tempo inteiro vai fazer isso, tocando uma flautinha. Morra! Então, vocês entenderam. Então, a gente vai tentar fazer, pelo menos, uma build de bardo que é ímpeto sombrio. Eu já joguei como Drow, né? São seres que vivem, em Umbra Eterna, né? Que é um mundo subterrâneo. Eu já joguei como esse personagem, foi bem legal. Mas como eu tô jogando pela segunda vez, eu queria ver outros tipos, né? De raças. E as formas que as raças influenciam no jogo. Porque eu já joguei esse aqui e as pessoas têm medo dessa raça. Então eu ficava, sendo discriminado em todo lugar que eu ia, só por eu ser um Drow. Aí dessa vez eu queria muito ser Tiefling, porque eu acho muito fofinho eles terem chifrinhos, eu acho muito aesthetic. Dentro das raças a gente tem certas coisas que você tem... coisas boas, né, da raça. Então eu tenho resistência a fogo, eu consigo ver no escuro até 12 metros e eu consigo percorrer 9 metros, sendo Tiefling. E aí dentro da raça a gente tem as sub-raças que eu posso escolher, vamos ver. Tiefling de Mephistófeles. Esses Tieflings são descendentes do arquidiabo Mephistófeles e contam com uma afinidade especial por magia arcana. Eu acho que como o meu vai ser um bardo, talvez seja uma boa fazer um que tenha especialidade em magia arcana. Vamos lá, tem várias classes, tem todas essas diversidades, né? Da última vez, eu comecei jogando como druida, que eles canalizam as forças elementares da natureza e nutrem um elo profundo com os animais. Eu achei que é bem legal jogar de druida, só que eu não me adaptei muito, sabe? Porque eu queria mais um gameplay mais porradeiro. Só que ao mesmo tempo eu já tinha outros companions que eram porradeiros. Então eu escolhi uma classe que eu não tinha nenhum companion, que era paladino. E paladino é muito OP.
é muito forte. Tem alguns ataques que são muito fortes, que você consegue dar muito dano. Porque dá dano mágico também. Além de você dar dano de bater, você também consegue dar dano mágico quando você bate, o que é bem divertido. Mas dessa vez eu queria tentar ser bardo, porque eu não tive nenhum companion bardo. E eles usam essa roupinha aqui muito brega, mas tudo bem. Bardo. Você sabe que a música não é um mero capricho, mas sim poder. Por meio de seus estudos e aventuras, você tornou-se mestre na arte da canção, do discurso e da magia interior. Eu acho que eu vou manter o zombaria perversa. Lança uma série de insultos encantados contra uma criatura. Vamos ter uma proteção contra lâminas, eu acho que é útil. Talvez as pessoas não gostem disso, não sei, mas eu acabo sendo muito focada em dano. Então eu acabo não vendo tanto magias de suporte e fico muito focada em dano das coisas. Vamos ver se eu tenho que mudar de ideia mais pra frente. É bom ter cura. Sussurros dissonantes. Amedronta uma criatura. Acho que amedrontar é bom. Tem desvantagem de gargalhada e onda trovejante. Pra ter dano, prostração, amedrontar e cura. Vamos escolher qual instrumento que a gente usa. A gente usa um tambor de mão, que deve ser muito engraçado. Você chega assim, ó, pá, 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 e aí a pessoa morre, sei lá. Alaúde. Acho que eu gostei do alaúde. As habilidades eu não sei muito bem mexer nisso. Eu vou confessar pra vocês. Eu acho que tá bom, eu não vou mexer não, porque eu não entendo do negócio. Aí depois eu vou ferrar, aí já viu. Então vamos editar a aparência, que é a minha parte preferida. There's magic keeping this chest sealed. Não sei, I gente. can feel its aura. Where to next? Acho que eu gostei desse, eu achei essa fofinha. What was that? Também a gente tem que mudar o rosto dela, né, pra ver primeiro se eu vou manter essa. Vamos ver. A minha anterior, ela foi bem azul. E essa eu tava querendo fazer vermelha. Então vamos deixar ela vermelhinha. E esse é bem bonito também. Por agora vamos manter esse. Deixa eu trocar o olho. Meu Deus, ela tem homofobia nos olhos. Sem shade pra quem gosta. Mas eu acho um pouco estranho ter tipo um personagem com olho normal. Sei lá, me dá um nervoso. Não sei lá. Mas talvez seja só eu mesmo. E assim, eu acho muito maneiro. Eu criei um lore na minha cabeça que todos os meus personagens de Baldur's Gate, eles têm tipo uma certa conexão de alguma forma. Então eu gosto de colocar a mesma cicatriz e a mesma tatuagem neles. Alguma coisa tipo pra juntar eles uns aos outros. Eu não sei por que eu decidi fazer isso na minha cabeça. Mas enfim, eu acho maneiro o olho assim, mas vamos testar outros. Assim ficou bem bonito também. Acho que assim tá bonito. Por agora vamos deixar assim, rosa. Eu gosto que ele seja um pouquinho mais... Tem um pouquinho mais de rugas. Será que ela tem sarna? Ruivas com sarna? Não vou nem clicar nisso aqui pra não ser desmonetizado. Maquiagem. Ela é emo? Não, assim não, né? Tá um pouquinho forte só, graças a Deus. Acho que assim tá legal. Vamos botar a tatuagem que eu boto em todos os personagens. Vamos ver se combina com ela também. Pode não combinar, pode ficar um lixo. Achei que ficou aesthetic. Eu já quero ver o chifre dela já. Coitada. Nasceu corno já. 20 minutes later. Essa é a experiência de Baldur's Gate. É você ficar pensando por 15 minutos em qual chifre você quer. Ai, gente, não sei. Acho que eu vou deixar o pequenininho, porque aí tá mais... Não sei, tá mais natural o rosto dela. O cabelinho dela. Vamos ver. Tem vários que eu acho muito bonitos. Cara, tem um que é muito engraçado. Imagina se ela saísse assim. Sem nada contra também, mas ia ficar engraçado. Ela calvona. Esse aqui é o cabelo da minha personagem anterior, mas eu não acho que combina com essa. Fica melhor na outra, da outra era todo verde. O problema é que essa roupa de bardo, ela não combina com nada, né? Vamos ser sinceros. Que roupinha... Ih, eu esqueci que eu tenho cara. Ai, meu Deus, eita. Essa roupinha, assim que a gente conseguir outra, a gente vai trocar, porque essa aí eu não tanco. Acho que eu gostei desse. Ondaleta. Agora sim. Agora ela está lacrando.
Ficou bonito, ó. Tá brava. Como é que eu boto o nome dela mesmo? O nome dela vai ser, como ela é toda vermelhinha, o nome dela vai ser Ruby. Gente, conheçam a Ruby. A Barda, Ímpeto Sombrio, Tiflin. Oi, Ruby. Vamos seguir, então. Eu não botei o piercing. Eu esqueci do brinco dela. Vamos de piercing. Acho que eu gostei de estrelas fixas, Acabou a customização. Tá tudo certo. Então, let's go. Bicho feio. Ai. Isso aí foi de base. Eu acho a trilha sonora do jogo muito boa. Esse aí. Tudo sob controle, gente. Nossa. Então é assim que eles pegaram a gente, né? Tipo, pulverizaram a gente, fizeram a gente aparecer na nave deles. Where we dropping, boys? Que bom que não pegou fogo na gente, né? Parece aquela cena de Avatar. Sobre controle, guys. Ai, que gosmo.
por favor. Olha, gente. Yeah. Não morremos. A diva. The blood in your head thrums and pounds. That pounding blood obscures who you are. An overwhelming loss of memory. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull. Besides your name and a headache. But you are in danger. Você não tem nada no crânio. É igual eu. Amaldiçoar quem fez isso com você, dizer o seu nome em voz alta. Você ainda tem uma parte de si. Respirar fundo, chacoalhar a cabeça e começar do zero. Vamos dizer nosso nome em voz alta. The dark urge. Whatever that is. That Esse não is é you. meu nome é You Ruby. will claw back the truth. But first you have to claw your way out of here. É isso. My head. Só machucou um pouquinho. O que a gente tem com a gente? Escape do Nautiloid. Então, nós estamos em um Nautiloid. Nós temos 2 poções de cura, um pergaminho e suprimentos de acampamento. Ok. Gibão. E eu tenho resistência a fogo por conta de eu ser um Tiflin. Casulos devoradores de morte. Might still be stuck inside if we haven't been attacked. É, magia de base. I'll give it a shot. Not getting back in that thing. Someone else got out. Sim, a gente vai encontrar com ela, se Deus quiser. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Vamos investigar. Primeira rolagem, hein, galera. E a gente é burro, a gente não conseguiu entender nada. You notice nothing more than meets the eye. Tudo certo. É uma ótima forma de começar o gameplay. Falhou minha rolagem. Um ótimo Going to be easy começo. path.